Shalom, shalom, que Deus continue te abençoando. O objetivo da gravação deste vídeo é trazer a você todo o entendimento sobre essa poderosa bênção que é a fidelidade nos dízimos na casa do Senhor. Embora seja um assunto um pouco controverso, principalmente na mente das pessoas que não dizimam. Aquele que não tem o coração aberto para dizimar, ele sempre encontrará uma objeção e encontrará um motivo para desfazer na sua própria concepção aquilo que já está decretado na Bíblia. Entenda que as pessoas que se recusam a dizimar, elas estão num conflito de caráter. Por quê? Porque o banco, a cadeira a qual elas se assentam para assistir o culto, foi comprado com o dinheiro do dízimo. O ar-condicionado que climatiza o ambiente e torna o local mais aconchegante para assistir o culto, foi comprado com o dinheiro do dízimo. O microfone que o pastor está usando, os instrumentos que a banda, o grupo de louvor está tocando, a água do bebedouro, a luz que está acesa, o piso, as paredes, a construção, quer seja o aluguel, todos são pagos com o valor do dízimo que é entregue pelos fiéis. Então, em primeira mão, na minha concepção, uma pessoa que resiste à entrega do dízimo, à doutrina do dízimo, ela está num conflito de caráter, porque, querendo ou não, ela está usurpando algo que o outro fez e dentro de uma concepção de que aquilo não é certo. Então, qual a outra maneira que essas pessoas têm para ajudar a igreja a se manter? Qual é o outro meio? Então nós fazemos essas perguntas e nós não encontramos resposta. Na verdade, todas as vezes que nós falamos de dízimos e ofertas, a primeira coisa que me vem à mente é a história de Caim e Abel. A Bíblia diz que no final dos tempos, dos dias, ou seja, no tempo da colheita, Caim veio trazer a sua oferta de verduras, a oferta do campo. E a Bíblia diz que logo em seguida vem Abel. E Abel trouxe da gordura do melhor das suas ovelhas. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Veja que a questão de Deus não é a nossa oferta, não é o nosso dinheiro, não é o nosso dízimo. Deus primeiro sonda o nosso coração. Deus não rejeitou Caim por causa da oferta, mas ele rejeitou a oferta por causa de Caim. Deus não aprovou Abel por causa da sua oferta, mas Deus aprovou a oferta por causa do coração de Abel. Então eu sempre digo que se o nosso coração não for como o coração de Abel, Deus não receberá os nossos dízimos. Não adianta a pessoa falar em dízimo, pregar o dízimo, se ela não crê que em seu coração o dízimo é um princípio de obediência, de amor, de gratidão, de recompensa e ao mesmo tempo de organização, essa pessoa vai dizimar e Deus não vai receber. Entenda que o valor do dízimo, a parte física, ela é entregue nas mãos do sacerdote, mas a essência espiritual vai até Deus. Isso é muito fácil de entender, porque no sacrifício, quando colocava um cordeiro, quando colocava a farinha, quando colocava o trigo, o fogo consumia todo o holocausto, consumia a oferta. E o que chegava até Deus? O que chegava a Deus era o cheiro suave. O que é um cheiro suave? É o cheiro de um sacrifício perfeito.
é algo espiritual que vem da parte do Senhor. Então, quando nós falamos de dízimo, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente que o dízimo é um dispositivo de Deus para organizar a nossa vida. É isso mesmo. Deus quer organizar a nossa vida, porque eu só consigo dizimar se eu souber qual é o meu faturamento. Quanto eu ganho por mês? Como está a minha empresa? A minha empresa está prosperando ou será que a minha empresa está regredindo? Eu estou crescendo ou diminuindo? Está dando certo ou estou me endividando? Então, o primeiro princípio é o princípio de organização administrativa. Porque todo dizimista já aprendeu a administrar a sua renda. E esse é o maior princípio de riqueza. Porque toda pessoa que aprendeu a administrar a sua renda, essa pessoa provavelmente, certamente irá prosperar. Entenda que o dízimo não é algo apenas da igreja evangélica, não é um costume da igreja evangélica. O dízimo, ele é um princípio estabelecido desde a antiguidade. E a primeira vez que nós vemos a palavra dízimo aparecendo na Bíblia foi numa situação que aconteceu há mais de 6.000 anos. Há mais de 6.000 anos atrás, um homem chamado Abraão, ele vai até a cidade de Sodoma para uma guerra contra os reis que levaram o seu sobrinho Ló. A primeira vez que nós vemos a palavra dízimo na Bíblia foi mais ou menos há 4.000 anos atrás, quando Abraão, voltando de uma batalha, ele se encontra com Melquisedeque. Vale a pena conferir esse texto, que está em Gênesis, capítulo 14. Preste atenção nessa passagem tão importante da vida de Abraão e que serve para nós de um grande exemplo. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, preste atenção, rei de Salém, ele era rei, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós temos aqui os dois elementos da ceia, o pão e o vinho. Nós temos aqui um rei que é sacerdote. Melquisedeque, ele era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e quando ele ouve falar de Abraão, ele vai se encontrar com Abraão, e diz o texto no versículo 18 de Gênesis 14, que Abraão ofereceu pão e óleo, ou seja, Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão. Vamos continuar lendo. Versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Aqui tem uma verdade profunda. Por quê? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, ele vai ao encontro de Abraão, leva pão e vinho, que são os elementos da ceia, e abençoa Abraão. E a bênção que Melquisedeque declara sobre Abraão é essa: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Na minha Bíblia, possuidor, no meio da frase está com P maiúsculo. Isso significa que o possuidor aqui não está simplesmente falando de uma atribuição. Não está falando de posse. Está falando de possuidor como que alguém que é o Deus dos céus e da terra. Aquele que tem o comando de tudo. E continua.
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, a primeira vez que nós vemos na Bíblia alguém entregando um dízimo. Foi a primeira vez que alguém dizimou? Certamente não. Certamente isso já era um costume daquela época. Porém, o primeiro registro que nós temos é na história de Abraão. Alguém vai dizer assim, mas dízimo é do Antigo Testamento, dízimo é da lei. Esse período não é um período de lei. A lei ainda não existia. O que nós vemos aqui? A graça. Aqui nós vemos Deus operando através do Cordeiro. Tanto é que ele pede a Abraão que leve o seu filho no Monte Moriá e o substitui por um cordeiro. É o evangelho da graça sendo pregado nos tempos de Abraão, sendo manifesto pela fé de um homem que creu no Senhor. Abraão cria tanto no Senhor que a vitória que ele tinha veio de Deus, que ele entrega o dízimo de tudo. E quando ele entrega o dízimo, aquele sacerdote, o sacerdote abençoa Abraão. É por isso que quando nós entregamos o nosso dízimo, nós esperamos a bênção do nosso sacerdote. O dízimo não é para ser entregue na vida de qualquer pessoa. Eu vou usar o meu dízimo para fazer uma obra social. Eu posso usar o meu dízimo para fazer uma obra social? Não. O dízimo deve ser entregue nas mãos do sacerdote para a casa de Deus. Mas essa igreja é rica. Essa igreja já é próspera, ela não precisa. Melquisedeque precisava de dízimo? Ele era rei. Existe alguma igreja que você conhece que seja mais rica do que um rei? Que o sacerdote, o pastor dessa igreja, seja mais rico do que um rei? Tem alguma igreja que seja dona de uma nação? Não, você nunca viu isso. Nem na maior igreja do mundo, que está na Coreia do Sul, existe isso. Mas nós vemos aqui um sacerdote rei. E Abraão entrega o dízimo na mão do rei. Sabe por quê? Porque quando eu entrego o meu dízimo, eu estou projetando para Deus. Tanto é que a bênção que Melquisedeque entrega aqui está falando do Deus Altíssimo. E ele está abençoando Abraão. Então, quando eu entrego o meu dízimo, eu espero a bênção do meu sacerdote, do meu pastor. Porque a unção que eu reconheço, nela eu prospero. Então, se eu pegar meu dízimo e entregar para uma obra social, para eu entregar para uma pessoa carente, eu estou reconhecendo o quê? A miséria daquela pessoa. Eu estou reconhecendo a situação daquela pessoa. O dízimo é para ser entregue nas mãos do sacerdote. O dízimo ele tem uma designação, porque o dízimo não nos pertence, o dízimo é do Senhor. E quando eu entendo esse princípio, pratico como Abraão praticou pela fé, veja o que acontece com Abraão. Versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me as minhas pessoas e os bens fica para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Agora repete mais uma vez: o possuidor do céu e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Olha que palavra poderosa. Abraão está dizendo assim: olha, eu confio no meu Deus. O possuidor dos céus e da terra é quem me enriquece. Não é o seu favor. O rei de Sodoma queria fazer um favor a Abraão, talvez retribuir um favor a Abraão. Abraão diz assim: eu não quero, porque eu já tenho quem me prospera. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu levantei as minhas mãos ao Senhor, ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Olha o que Abraão está dizendo: a terra é do Senhor e a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. Meu Deus é dono do ouro, dono da prata. Meu Deus é dono de todas as riquezas. Então eu não preciso de você, ó rei de Sodoma. Eu tenho o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra do meu lado.
e é Ele quem me abençoa, é Ele quem me prospera, é Ele quem me enriquece. Abraão tinha tanta confiança nisso, irmãos, que ele vai até Melquisedeque e diz o versículo 20, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aí vem uma pergunta, de que eu tenho que dizimar? De tudo. Aí eu tenho uma empresa, eu tenho que dizimar dessa empresa? É de tudo. Ah, o irmão me deu uma oferta, eu tenho que dizimar dessa oferta? É de tudo. Eu ganhei um negócio num sorteio, eu preciso dizimar? É de tudo. Ah, eu estou recebendo aqui o 13º salário. Eu tenho que dizimar? É de tudo. Eu comprei um carro por 20 mil, vendi por 40. Eu tenho que dizimar desse lucro? Sim, você tem que dizimar de tudo. Eu comprei uns animais, coloquei lá para criar, né, no campo, na fazenda, no sítio, e os animais procriaram, e agora eu vou vender esses animais. Eu tenho que dar o dízimo deles? Sim, você dá o dízimo de tudo. Eu recebi uma gratificação, porque eu fiz um negócio e eu tive uma comissão. Eu tenho que dizimar disso? É de tudo. Tudo para mim é tudo. E o texto está bem claro dizendo, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Porque senão, irmãos, a gente fica igual Caim. E existe um Caim dentro de nós, esse Caim tem que morrer. Senão ele vai matar o Abel que habita em nós. O Abel é a essência de Deus. Abel é a representação de Cristo. Abel é o símbolo da bondade, do amor, da generosidade, da fidelidade. Abel é o símbolo da honra. Abel é o símbolo daquilo que agrada a Deus. E Caim é o símbolo daquilo que faz de qualquer jeito. É o símbolo daquilo que dá o que sobrou, que leva o resto. Abel é o símbolo daquilo que alegra o Senhor. E Caim é o símbolo daquilo que desagrada a Deus. Pois Deus desagradou de Caim, rejeitou Caim. Então nós temos que assassinar esse Caim que tem dentro de nós, avarento, que fica escolhendo o que não dizimar, o que não fazer, enquanto Abel é aquela ação do Espírito que diz assim, o que mais eu posso fazer? Abel trouxe não somente a carne, mas diz o texto que ele trouxe também a gordura. Ele trouxe não só o dízimo, mas ele também trouxe a primícia para o Senhor. E o Senhor olhou e falou assim, eu gostei desse homem. O coração dele me agradou. Então existe algo dentro de nós que quer agradar a Deus, mas também existe algo dentro de nós que não faz questão de agradar a Deus, muito pelo contrário, pensa em agradar a si mesmo. Mas esse velho Caim tem que morrer aqui dentro, para que o Abel de Deus se levante generosamente para agradar ao Senhor. Continue lendo o texto. Agora chega no capítulo 15. Olha o versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus viu o coração de Abrão. Deus viu Abrão dizimando de tudo. Viu Abrão entregando nas mãos de Melquisedeque, com amor. Abraão comeu o pão e tomou o vinho. Sabe o que nós vemos aqui? Uma celebração de ceia do Senhor. Nós estamos vendo a celebração da ceia. Porque esses são os elementos da ceia. O pão e o vinho. Abraão comeu o pão das mãos de Melquisedeque. Tomou o cálice da mão de Melquisedeque. Melquisedeque estende as mãos e abençoa Abraão. E Abraão entrega os dízimos de tudo. Logo que ele sai dali, depois dessas coisas, Deus falou com Abraão em visão. Quando eu sou fiel, quando eu sou dizimista, Deus se manifesta para mim. Deus aparece para mim. Deus fala comigo.
Imagina uma situação. O dízimo é fidelidade. O não dizimar é infidelidade. Se você é infiel com a sua esposa, meu irmão, se a senhora for infiel ao seu marido, a senhora acha que ele vai ficar satisfeito com a senhora? Você acha que ele vai querer falar com a senhora? Você acha que a sua esposa vai querer ficar de boa com você se ela souber que você está sendo infiel a ela? Lógico que não. Então como é que nós queremos a bondade de Deus sendo infiéis a Deus? Como é que nós queremos que Deus fique de boa conosco, fale conosco, converse conosco, ouça as nossas orações, responda as nossas petições, se nós estamos sendo infiéis a Ele? Você não tolera o infiel? Por que Deus toleraria? Se nós não toleramos a infidelidade, por que Deus toleraria a nossa infidelidade? Se nós não ficamos de boa quando alguém é infiel conosco, como é que Deus ficaria de boa com a gente se nós formos infiéis a Ele? Basta pensar. Só que Abraão, ele entende isso. E aqui ele agrada ao Senhor. Ele entrega os dízimos de tudo. E logo depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo: não tenha medo. Abraão, você confia em mim. Então pode acreditar. Você confia em mim. Você rejeitou os presentes do rei de Sodoma e declarou que eu sou possuidor de todas as coisas. Então não temas, eu te darei o galardão, eu te darei a bênção, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu serei o seu escudo, eu sou o seu protetor, porque o dizimista está protegido pelo escudo de Deus, o dizimista está guardado pelo escudo de Deus. Ele, sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa, seus negócios, sua saúde, tudo que está nas mãos dele está protegido pelo poderoso escudo de Deus. E o próprio Deus diz assim: eu sou teu escudo. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Deus não está dizendo a Abraão: não tenha medo, porque eu vou colocar um escudo ao seu redor. Abraão, não tenha medo, que eu vou colocar um anjo. Não. Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Para que você não tenha dúvida de que alguém possa romper esse escudo, eu mesmo ficarei aqui, porque ninguém passa por cima de Deus. O Senhor está dizendo: eu sou o seu escudo e o seu galardão. O dizimista, ele tem o escudo de Deus. Ele tem Deus como seu escudo. O dizimista tem Deus como seu escudo. O dizimista tem Deus como seu galardão. E eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua fidelidade ao Senhor nos dízimos. Que Deus seja o escudo da sua vida. Que Deus seja o escudo da sua saúde. Que Deus seja o escudo protetor da sua casa, dos seus filhos, da sua família, dos seus negócios, da sua renda, das suas empresas, do seu salário, de tudo. Que o Senhor seja o seu escudo e que Ele seja o seu galardão, em nome de Jesus. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça e declare comigo: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu galardão, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu galardão. Pela terceira vez, diga: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando nós olhamos a história de Abraão, claramente nós vemos que a fidelidade de Abraão fez dele uma grande nação, fez dele uma bênção. A fidelidade de Abraão fez com que Deus engrandecesse o nome dele, fez com que Deus o abençoasse, fez com que Deus abençoasse todas as pessoas ao seu redor e todas as famílias da terra pela sua obediência e pela sua fidelidade. As pessoas gostam muito de exaltar a obediência, a fidelidade de Abraão quando ele sobe até o Monte Moriá para oferecer Isaque.
Só que às vezes esquecem que essa fidelidade, essa fé, essa obediência, ela vem sendo construída e ela passa pelos dízimos. O problema é que algumas pessoas teriam muita dificuldade de dizimar como Abraão. Alguns são fiéis enquanto ganham pouco e quando começam a prosperar, fecham o coração. Tem pessoas que são fiéis enquanto ganham pouco na sua própria igreja, na vida do seu sacerdote, mas quando começam a prosperar, pensam assim: não, meu dízimo agora é muito dinheiro para colocar nessa igreja. Se eu colocar esse dinheiro todo nessa igreja, o pastor vai se beneficiar dele. Então eu vou colocar na igrejinha lá no canto, lá na roça, lá no sertão. Meus irmãos, cada igreja tem um pastor que merece. Cada igreja tem os dizimistas que merece. Parece dura essa palavra, mas a Bíblia diz que o Senhor deu pastores à igreja. É o Senhor que colocou o pastor ali. E se aquela igreja tem dizimistas, tem pessoas que estão prosperando, pessoas que estão crescendo, é porque o Senhor permitiu. Por que o Senhor te prosperaria num lugar para você servir outro? Seria lógico você prosperar numa empresa, se ter a sua empresa, você prosperar, ganhar dinheiro, ficar bem sucedido e começar a sustentar outra família sem ser a sua? Basta nós pararmos e pensar. Por que agora o filho vai olhar para o pai e falar assim: pai, por que agora que o Senhor está ganhando bem, o Senhor não me dá um brinquedo, está dando brinquedo para o filho do vizinho? Por que agora que o Senhor está ganhando mais dinheiro, ao invés do Senhor nos levar no McDonald's, o Senhor está levando o filho do vizinho? Aí você vai falar assim: mas isso não tem cabimento? Ninguém faz isso. Ah, mas com relação aos dízimos fazem. Com relação aos dízimos fazem. Não fazem isso na vida comum, mas fazem com relação aos dízimos, com relação a Deus, com relação à igreja abençoada que ministrou palavra, o pastor que abençoou, que estendeu a mão, que passou madrugada orando para aquele irmão prosperar, para Deus abrir a porta, que jejuou para Deus dar visão para ele, entregar a direção para o irmão. Agora o irmão prosperou. Agora ele diz: agora eu vou dizimar lá na igreja, lá na roça, lá no sertão. Ah, então quer dizer que nós não podemos abençoar a igreja lá do sertão com os nossos dízimos? Não. Dê oferta. Faça uma oferta missionária. Os dízimos é para a casa do Senhor. É para a casa do tesouro, para não faltar mantimento para os pastores, para os levitas. É isso, irmãos. A igreja ela tem funcionários, a igreja tem pessoas que se sustentam do trabalho que exercem ali, pessoas que dão a sua vida ali. E se faltar o dízimo, vai faltar sustento para essas pessoas. Vai faltar a roupa do irmão que tem que se vestir, pelo menos decentemente, para estar em cima do púlpito fazendo louvor, pregando a palavra. Então quer dizer que se eu pegar o meu dinheiro e investir em outra família, está errado. Mas se eu pegar o meu dízimo e investir em outra igreja, não está? Em outro ministério? Na vida de outro pastor, não está? Que disparidade é essa? Quando nós vamos para Malaquias, o versículo de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia está dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não diz às casas, ou em alguma casa. Não, não é isso. Ou a qualquer casa. Porque nos tempos do povo de Israel, como que funcionavam os dízimos? As pessoas entregavam os dízimos na mão dos levitas ou do sacerdote. Quando eles estavam na sua terra e não tinha como ir até o templo, que era longe, o dízimo era entregue na mão do levita. E o levita, daquele dízimo, ele dizimava ao sacerdote. Então esse é o princípio. Hoje os pastores não dizimam. Quando dizimam, estão dizimando no próprio gasofilaço. Só que nós somos ensinados a dizimar
na vida do sacerdote. Veja o que diz Malaquias 3. Malaquias 3, versículo 7. A Bíblia está dizendo assim: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. O Senhor está falando aqui sobre um povo que desviou da vontade dele. E como é que eles desviaram? Eles desviaram porque pararam de frequentar o culto? Não. O Senhor está falando dos dízimos. Então fica claro aqui que quando eu paro de dizimar, diante de Deus eu estou desviado. Sim, eu estou desviado da presença de Deus, porque aqui está dizendo: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Vocês desviaram da obediência e não guardastes. Tornai-vos para mim, volta para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O que o Senhor está dizendo? Olha, seus pais se desviaram e vocês também estão desviados. Voltem para mim e eu voltarei o meu favor, o meu rosto para vocês. Mas vocês perguntam: em que havemos de voltar? Por que nós temos que voltar para Jesus? Eu frequento a igreja, eu vou no culto, às vezes eu participo lá, eu tenho obrigação na igreja. Eu não estou desviado não, mas o Senhor está dizendo: vocês estão desviados sim. Olha que coisa séria, irmãos. A palavra de Deus é muito clara: o Senhor, desde os vossos pais, vocês estão desviados dos meus estatutos. Então voltem para mim. É como um pregador pentecostal que está dizendo assim: volta para Jesus, irmão. Você vai falar: mas eu voltar para Jesus? Estou firme com Jesus, estou no culto. Aí o Senhor diz assim: vocês estão desviados, porque vocês estão roubando a Deus. Versículo 8: roubará o homem a Deus? Tem como um homem roubar a Deus? E ele diz: todavia, vós me roubais. Será que tem como um homem roubar Deus? O Senhor diz assim: tem. Vocês estão me roubando. E vocês me perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8, está muito claro aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Irmão, você tolera um ladrão? Você toleraria um ladrão na sua empresa, na sua casa? Você toleraria um ladrão trabalhando dentro da sua casa? Você toleraria um ladrão roubando você? Não, irmão, você não aceita. Mas por que nós roubamos a Deus e queremos que Deus fique de boa com a gente? O próprio Deus está dizendo: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Não tem outra interpretação para isso. Ele está falando claramente das pessoas que estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Será que roubar é pecado? O que você acha? Segundo a Bíblia, roubar é pecado. Então quer dizer que quando eu não estou dizimando, eu estou pecando? Segundo esse texto, sim. Não dizimar é pecado. É pecado de roubo. É o próprio Deus que está dizendo. Rouba nos dízimos, rouba nas ofertas. E ele continua, que é a parte mais difícil. Versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. O Senhor está dizendo que aquele que rouba os dízimos está debaixo de uma maldição. Existe uma maldição financeira na vida de quem não entrega os dízimos. Está claro aqui, irmãos. É por isso que a pessoa que não dizima
ele está sempre com problema. A casa dele sempre tem problema. Sempre tem acidente, sempre estraga as coisas, sempre tem doença. Eu me lembro que conheço um pastor, e ele me convidou para pregar na igreja dele. Quando chegou lá, eu conheci um irmão. Ele falou assim: eu quero que você conheça esse irmão. Esse rapaz, ele tinha um trabalho numa mineradora e ele ganhava muito bem. E ele tinha 2 filhos. E os 2 meninos viviam doentes. Ele pagava plano de saúde. E o dinheiro que ele gastava com farmácia era coisa fora do normal. E ele me contando, ele disse: olha, pastor, o mês que o menino ficava doente, minha mulher ficava doente. E quando a mulher não estava doente, eu que estava doente. E quando eu vim para a igreja, eu aceitei a Jesus, eu ouvi acerca do dízimo. E um dia, numa pregação, eu decidi que a partir daquele dia eu seria fiel a Deus nos dízimos. E eu fiz um único pedido ao Senhor: Senhor, se eu a partir de hoje for fiel nos dízimos, o Senhor me ajuda para que a minha casa não fique mais doente. O Senhor coloca saúde na minha casa. E ele me disse: pastor, Deus ouviu aquela oração imediatamente. Ele disse assim: olha, foi um verdadeiro milagre na minha vida. Daquele dia em diante, as coisas começaram a mudar, os meninos começaram a ficar saudáveis, eu não fiquei mais doente, minha mulher não ficou doente, meus filhos. Ele falou assim: olha, sabe o que eu fiz agora? Cancelei o plano de saúde. Eu disse que o meu plano de saúde são os meus dízimos. Quando nós ouvimos testemunho como esse, irmãos, nós entendemos que Deus é fiel. Só que essas pessoas que não dizimam, elas têm um apego emocional ao dinheiro. Eles criticam os pastores, falam que os pastores que gostam de dinheiro, mas eles que são apegados ao dinheiro, porque eles não entregam o seu dízimo. Quando o Senhor fala com o povo: voltem para mim, Ele está dizendo: eu quero restaurar vocês. E a primeira restauração aqui é moral, porque a primeira acusação que Deus tem contra eles é de roubo. Roubar é imoral. E o texto está dizendo claramente que eles estão sendo ladrões. E o Senhor está dizendo: se convertam, não roubem mais a Deus. Sejam restaurados moralmente falando. Porque o apego que aquelas pessoas têm às coisas materiais, estava afrontando a Deus, estava entristecendo a Deus. Os dízimos é a nossa prova para com Deus que nós confiamos muito mais a Ele. Confiamos muito mais nele do que no nosso dinheiro. O amor ao dinheiro é o maior tropeço para o cristão. O amor ao dinheiro nos priva da graça de Deus. Quando as pessoas se afastam de Deus, a primeira coisa que elas procuram é gastar mais dinheiro. E o Senhor está chamando as pessoas para uma restauração moral. Ele está chamando as pessoas para um arrependimento, para uma mudança de atitude, para pararem de cometer esse pecado. Porque o Senhor está dizendo aqui no versículo 7, tornai-vos para mim, e eu tornarei a vós. 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra diz assim: se confessarmos nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor perdoa os pecados, mas tem que purificar a injustiça. E qual é a injustiça? Eu estou sendo injusto. Eu estou roubando a Deus. Deus está chamando o seu povo à obediência. Porque a obediência, ela traz restauração. A obediência traz restauração. Veja o que está dizendo aqui no versículo 10 agora de Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
Ah, eu vou trazer o dízimo para a obra social. Não, irmão. Não é para ter mantimento na obra social, é o mantimento na casa do Senhor. A obra social é outra coisa, é oferta, nós vamos falar sobre isso depois. Oferta e esmola. O dízimo não é para a obra social. Aqui está claro, para que haja mantimento na minha casa. Para que as pessoas que sobrevivem da obra tenham que comer. As pessoas que ministram na igreja tenham que comer. Tem igrejas que tem vários pastores à disposição das pessoas. Tem levitas, trabalhadores. Ah, mas não é só comida, mas é o irmão da faxina que nós pagamos o salário dele para fazer a limpeza. É a pessoa que vem fazer uma manutenção que nós temos que pagar o trabalho dele. É a conta de água, é a conta de luz, é a internet que paga, é o equipamento que tem que trocar, é o equipamento que tem que comprar. É uma reforma que tem que fazer, é algo que tem que consertar. E no final das contas, talvez o que menos se investe na igreja é em comida. Porque muitas vezes, primeiro tem que pagar as despesas da igreja e o que sobrar, se sobrar, abençoa o pastor. Se sobrar, abençoa o pastor. Só que quando nós precisamos de uma oração, não é o banco da igreja que ora por nós. Quando nós precisamos de uma visita no hospital, não é o bebedouro da igreja, não é o instrumento da igreja. Quando precisamos nos casar, quando precisamos apresentar um filho, quando nós perdemos um ente querido, quem é que vai orar por nós? Ah, é o ar-condicionado da igreja. Não, é o pastor. Só que muitas vezes o pastor sempre fica por último. O pastor sempre fica por último. E quantos pastores que eu conheço que passam dificuldade? Quantas vezes eu já preparei cestas básicas para pastores, homens de Deus, homens que oravam pelas pessoas, homens que curavam enfermos em nome de Jesus, estavam passando dificuldade. Sabe por quê? Porque a igreja não tinha visão de abençoar o seu pastor. E como que um pastor abençoará o seu povo se ele estiver triste? Mas continua o texto. Para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim nisto. Me prove, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. O Senhor está dizendo, olha, eu vou abençoar tanto vocês, façam prova. Entregue o dízimo e fala, Senhor, eu quero a prova da tua fidelidade. Eu estou entregando o dízimo, mas o Senhor é o possuidor dos céus e da terra. O Senhor pode me abençoar, então eu preciso disso. Ele diz, pode fazer prova, porque eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar tanta bênção que vocês não vão dar conta de colher. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que o seu Deus é tão fiel que se você for fiel a Ele, Ele te dará muitas vezes mais, ao ponto de você não ter onde recolher, você não ter como dar conta. Alguém certa vez me disse, eu já vi tanto falar sobre dízimo, mas eu nunca fui abençoado. Eu perguntei, você realmente é fiel? Eu entrego mesmo, você é fiel em tudo? E quando eu fiz essa pergunta, algo ficou no ar. Sabe quando a pessoa para poder analisar, porque ela sabe que tem alguma coisa errada? Às vezes nós não somos fiéis em tudo, queremos receber tudo do Senhor. Nós só colheremos tudo se semearmos tudo. Ele diz aqui, eu estou abençoando esse povo. E aí tem uma palavra no versículo 11. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Irmãos, o que resolve vida financeira não é oração, é o dízimo. Às vezes a pessoa chega perto de mim e pede, pastor, ora porque minha vida financeira está travada. Não adianta orar, irmãos. Oração, jejum, campanha, nada disso resolve questões financeiras. O que resolve a questão financeira é a fidelidade nos dízimos. A palavra que está clara, eu vou abençoar tanto que vocês não terão lugar para colher a bênção. Sua casa vai ficar pequena.
seus celeiros vão ficar pequenos, sua geladeira vai ficar pequena, sua mesa vai ficar pequena, porque eu vou abençoar muito, 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 muito. Então, meus irmãos, não adianta pedir oração, fazer campanha para a vida financeira. A sua vida financeira só destrava a partir do momento que você começa a ser fiel nos dízimos. E continua a palavra: por causa de vós repreenderei o devorador. Quem repreende o devorador é o Senhor. É o Senhor quem repreende o devorador, não é o pastor, não é o pregador. Se tem um pregador orando assim: eu repreendo o devorador, eu repreendo a maldição financeira, ele está equivocado. O texto está dizendo que ele repreende o devorador e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. A vide significa o vinho significa alegria. A vide é o quê? É o fruto da uva que faz o vinho, e o vinho traz alegria. Versículo 12: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vocês serão uma terra de prosperidade, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos para aqui, irmãos, nós entendemos que é uma promessa muito grande e uma maldição sobre aquele que não faz. Uma bênção sobre aquele que pratica e uma maldição sobre a vida daquele que não pratica. Mas em termos práticos, dizimar não é coisa da igreja. Nós lemos hoje que desde Abraão as pessoas dizimavam. O que é o dízimo? O próprio nome já diz. A 10ª parte. A dízima, a 10ª parte. É como se você ganhasse um bolo e você dividisse aquele bolo em 10 partes. E você tira uma parte e a entrega para Deus. É como se Deus fosse o dono de uma grande empresa e ele chama você para ser o sócio. Ele te entrega 90% da empresa e fica apenas com 10%. E ele fica esperando a sua fidelidade nos 10%. Quando eu pego 10% e entrego para Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu estou te dando a menor parte. E estou declarando que a maior parte é minha. E eu estou te entregando a menor parte como gratidão. Estou entregando a menor parte como declaração da tua bondade na minha vida. É a minha expressão de fé, de que eu dependo apenas do Senhor e que todas as bênçãos vêm do Senhor e eu tomo posse dessa bênção na minha vida. E eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida, o possuidor dos céus e da terra, que tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, tudo que eu multiplico, tudo que eu prospero, tudo que eu negocio vem do Senhor. A minha saúde vem do Senhor, a minha casa vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor, a minha prosperidade vem do Senhor. Parece que, quando falamos assim, parece que o dízimo é só bênção material. Não, são bênçãos espirituais. Porque quando eu dizimo, eu estou reconhecendo que Deus é dono da minha vida. Que eu confio nele, que eu pertenço a ele, a minha casa pertence a ele, a minha empresa pertence a ele, a minha família pertence a ele. O dízimo ele tem uma conotação espiritual muito poderosa, porque o meu dízimo é adoração. Pensamos que adoração é só louvor, só falar glória a Deus. Não, o meu dízimo é um ato de adoração a Deus. O meu dízimo é um ato de fé, porque quem entrega o dízimo tem fé de que Deus o restituirá, o abençoará e multiplicará na vida dele. O dízimo é um ato de gratidão. Somente pessoas gratas conseguem dizimar. E todas as pessoas da Bíblia que dizimaram foram abençoadas. Abraão foi abençoado.
Isaac foi abençoado. Jacó, no pior momento da vida dele, diz: eu vou entregar tudo ao Senhor. Só lê Gênesis capítulo 28. Ele diz: eu estou indo, mas quando voltar eu lhe darei o dízimo de tudo. E a Bíblia diz que Deus deu visão a Jacó para que ele pudesse prosperar, enriquecer. E quando ele enriqueceu, ele voltou e entregou o dízimo de tudo. E eu pergunto para você, quais os motivos que eu tenho para dizimar? Eu vou te apresentar 10 motivos, segundo a Bíblia, para que você possa dizimar. Primeiro motivo que faz com que todo cristão que realmente é fiel a Deus entregue o seu dízimo. O primeiro motivo é porque ele reconhece que tudo o que ele tem vem de Deus. O profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: a fim de que te conheçam, que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer, até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Primeiro motivo para eu ser dizimista é que eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus. Daniel reconhece, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Sem Ele nada acontece. Sem Ele as portas estão fechadas. Sem Ele a bênção não flui. Segundo motivo pelo qual eu sou dizimista fiel e nós somos dizimistas fiéis, é porque nós sabemos que a terra é do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o possuidor dos céus e da terra, como disse Melquisedeque a Abraão. Melquisedeque disse isso a Abraão e Abraão logo repetiu. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando nós lemos capítulo 14 de Gênesis, a primeira vez que isso é mencionado, alguém diz assim: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Aí Abraão sai dali, vai falar com o rei de Sodoma, ele diz assim: o Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, é que me abençoa. Nós precisamos aprender isso. Você que está aliançado ao templo da aliança, leva adiante a palavra do seu apóstolo. Abraão ouviu a bênção uma vez só, ele já saiu declarando aquela bênção na vida dele. Tem pessoas que estão há anos na igreja, estão falando coisas que eu mesmo nunca mencionei. Estão pregando algo que eu nunca preguei. Estão crendo em algo que eu não creio. Estão usando termos de pastores que não estão na mesma visão de prosperidade da nossa igreja. Pastores que não creem em prosperidade, pastores que eles adotaram para si uma vida miserável e que vivem de cesta básica. E esses pastores estão falando um monte de coisa porque eles não creem na prosperidade. E Deus dá o direito de você não crer. Eu conheço pastores que oravam para enfermos e enfermos eram curados. E que morreram na miséria. Mas eles não criam na prosperidade. Eu creio na prosperidade. Eu creio que Deus quer abençoar o seu povo, prosperar os seus filhos, para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. É a nossa prosperidade que nos levará a ajudar o próximo. É a nossa riqueza que nos ajudará a abrir outras igrejas, levar missionários, sustentar famílias carentes. É a nossa prosperidade que vai abrir os céus sobre nós. Então, o segundo motivo que faz com que eu seja dizimista fiel é porque eu creio, eu sei que o Senhor é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ageu capítulo 2, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, e eu darei a quem eu quiser. Deus é o dono do ouro e da prata.
Eu creio nisso. Então que Ele te dê os tesouros escondidos e as riquezas encobertas dessa terra. Que os céus se abram ao seu favor. Creia que o Senhor é dono de tudo e tudo aquilo que você precisar, Ele pode te dar. Tudo aquilo que pedir, Ele te dará. Pedir, dá-se-vos-á. Terceiro motivo pelo qual nós somos dizimistas fiéis. Porque nós sabemos que o dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor. Não é meu. Irmão, preste atenção. Se você não entregar o seu dízimo, alguma coisa acontece. E um valor de 10%, um pouco mais, vai desaparecer da sua mão. Como que ele desaparece? Seu carro estraga, a geladeira queima, a televisão queima, alguém bate no seu carro. Do nada alguma coisa acontece. E você acaba gastando um valor que é referente àqueles 10%. Sabe por quê? Porque o dízimo não é nosso. E eu aprendi, irmãos, com mais de 30 anos na igreja, que quando eu não entrego o meu dízimo, o diabo vem e leva. O devorador leva. Então é melhor pegar aqueles 10% e entregar ao Senhor, que o Senhor me abençoa, o Senhor me prospera, tira a maldição da minha vida, abre a janela do céu e me abençoa, e me faz crescer, e eu estou alinhado com Deus, e eu não peco. É melhor entregar o dízimo, irmão. O homem sábio, ele é dizimista. Eu leio muitos livros, leio livros de homens que nem cristãos são. Eu tenho alguns aqui, até na minha frente tem um aqui, ó. O escritor desse livro, ele fala de dízimo o tempo todo, e não é um dízimo cristão, ou não é um livro cristão, é um livro secular. Está aqui na minha mão, ó. Este livro. O autor desse livro e de vários outros livros, ele fala do dízimo, e ele afirma e ensina sobre dizimar para pessoas que não são evangélicas. Um homem que não é evangélico, um homem que não tem nenhuma ligação com nenhuma denominação, ele entendeu que o dízimo não é evangélico. O dízimo é sagrado. O dízimo é do Senhor. Então, o terceiro motivo pelo qual nós somos dizimistas é porque nós sabemos que o dízimo não é nosso, ele é do Senhor. Levíticos capítulo 27, versículo 31. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Levítico 27, verso 31. O quarto motivo pelo qual nós somos dizimistas é porque nós reconhecemos que o dízimo é santo. É isso mesmo. Levíticos capítulo 27, versículo 32. O dízimo será santo ao Senhor. Eu dizimo fielmente porque eu reconheço que o dízimo é santo. E o que é santo é do Senhor. Então, quando eu estou retendo o dízimo, eu estou tocando em algo que é santo. A Bíblia fala no livro de Daniel que um homem chamado Beltesazar, o rei da Babilônia, ele morreu pela mão do Senhor, porque ele tocou em algo que era santo. Malaquias 3, versículo 9 está dizendo que aquele que não dizima está sob maldição. Está debaixo de uma maldição. Então, meus irmãos, o quinto motivo pelo qual nós dizimamos é porque nós cremos que o dízimo é santo. O quarto motivo. Agora, o quinto motivo. Estou falando de 10 motivos pelo qual nós dizimamos. O quinto motivo é porque nós sabemos que o dízimo é o sustento da casa de Deus. Malaquias 3,10, nós já lemos aqui: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O sexto motivo pelo qual nós somos dizimistas
é porque o Senhor prometeu abençoar ricamente a vida dos dizimistas. O sexto motivo pelo qual eu sou dizimista, nós somos dizimistas, é porque Deus prometeu nos abençoar. Deus prometeu nos prosperar. Deus prometeu trazer fartura na nossa casa. Continuamos em Malaquias 3,10 que diz: e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal que vos venha maior abastança. Na outra versão diz assim, eu já li aqui: se o Senhor dos Exércitos não vos abrir a janela do céu, e se não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher a vossa colheita. Então, o sexto motivo pelo qual nós somos dizimistas fiéis é porque nós cremos que Deus prometeu abençoar o dizimista. E se você é dizimista, meu irmão, faça a prova com Deus. Se você é dizimista, minha irmã, faça a prova com Deus. Deus vai te abençoar. Ele prometeu e Deus não pode mentir. Quando eu oro ao Senhor, eu falo: Senhor, o Senhor não pode mentir, então me abençoa. O sétimo motivo pelo qual nós somos dizimistas é porque o Senhor é o único que pode repreender o devorador. Ninguém mais pode repreender o devorador, a não ser o próprio Deus. E ele repreende o devorador quando eu sou fiel nos meus dízimos. Malaquias 3,11 diz assim: por causa de vós, por causa de vocês que são dizimistas fiéis, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo nunca vos será estéril, vocês nunca terão esterilidade, não haverá tristeza na sua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Porque tem gente que tem sustento na mesa, mas não tem alegria no lar. Eu já vi famílias bem-sucedidas. Eu já vi casas prósperas. Pessoas que tinham de tudo na mesa, tinham uma grande mesa, mas não tinham prazer de sentar à mesa. A família vivia em pé de guerra. As pessoas não tinham prazer de se reunirem no Natal, no Ano Novo, no feriado, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Não tinham prazer, porque todo mundo em guerra, um contra o outro, uma família infeliz, pessoas em depressão, outros doentes, outros sofrendo de tragédia, casamentos arruinados. Tinham casa, tinham mesa, tinham alimento, mas não tinham alegria. Mas o Senhor prometeu ao dizimista fiel: você terá sustento, você terá mesa, você terá comida, você terá alegria, você terá família, você terá paz, você será feliz e abençoado. E as pessoas olharão e glorificarão a Deus pela sua vida. E o Senhor está dizendo: eu vou repreender o devorador. Satanás não vai roubar a sua alegria. Eu não vou permitir Satanás levar a sua felicidade. Eu não vou permitir Satanás tocar nos seus filhos. Eu não vou permitir Satanás tocar na sua saúde. Porque eu sou o seu escudo, diz o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. O oitavo motivo pelo qual nós somos dizimistas fiéis é porque nós não queremos roubar a Deus. Nós queremos morar no céu. Eu quero morar no céu. Você quer morar no céu? Eu quero. Ladrão não entra no céu. Eu me lembro um dia, estava trabalhando e estava evangelizando os colegas de trabalho, e tinha um rapaz que era muito engraçado. E ele aprendeu algumas coisas da Bíblia, e ele expressava as coisas da Bíblia de uma forma muito engraçada. E ele falou, estava tentando evangelizar o outro rapaz, falou: fulano, você tem que converter, porque você é um ladrão safado. Você acha que você vai para o céu? Se você for para o céu, você vai querer roubar o ouro que tem lá. Você tem que parar de ser ladrão, largar de ser safado. E foi muito engraçada a situação, porque o menino tinha o mau costume de pegar as coisas dos outros mesmo, realmente. E o menino falou com ele sério: como é que Jesus vai levar você para o céu? Você tem que parar de roubar, você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, nós somos dizimistas porque nós não queremos roubar Deus. É lógico que a colocação do rapaz é um pouco equivocada, embora seja engraçada,
Mas é verdade. Deus não quer ladrão no céu. Deus quer pessoas remidas com o sangue do Cordeiro, gente nascida de novo, gente convertida, gente que ama a Deus, gente fiel. E gente fiel não rouba, gente convertida não rouba. Se nós não podemos roubar os homens, por que podemos roubar a Deus? Irmão, por que as pessoas têm medo de roubar os homens, mas não têm medo de roubar a Deus? Alguém vai dizer, mas se eu roubar o homem, eu vou preso. Ah, mas quem rouba a Deus também já está preso. Já está em prisões espirituais, presos a uma maldição. Não existe prisão pior do que uma maldição. Maldição passa de geração em geração. Quando eu absorvo a maldição na minha vida, eu não estou amaldiçoando apenas a mim. Eu estou amaldiçoando a minha geração, estou amaldiçoando os meus filhos também. Irmão, está claro aqui na Bíblia. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, diz o Senhor. Irmão, seja fiel. Minha irmã, seja fiel a Deus. Você ganhou R$10, seja fiel. Seu marido te deu um dinheiro para você, te fez um agrado, vai lá, seja fiel, seja dizimista. O nono motivo pelo qual nós somos dizimistas fiéis é a continuação disso que eu estou falando, porque nós não queremos ser amaldiçoados por Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos, se o inimigo se levantar contra nós, Deus nos defenderá. Mas se Deus se virar contra nós, quem nos livrará? E quando eu sou infiel, quando eu estou roubando o dízimo, Deus se vira contra mim. Eu acabei de ler Malaquias 3:9, que diz, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, diz o Senhor. Não roube a Deus, irmão. Tira a sua vida da lama, tira a sua vida do sofrimento. Tem coisa que não está dando errado, porque você talvez não seja fiel. Ah, mas eu dizimei, irmão. Ser dizimista é fidelidade, é continuidade. É o seu coração ser recebido por Deus, para que os seus dízimos sejam de agrado a Ele. E o décimo motivo pelo qual eu sou dizimista fiel, o décimo motivo pelo qual nós somos dizimistas fiéis, é porque o Senhor Jesus, o nosso Salvador, nos ordenou ir além do dízimo. Alguém fala assim, mas no Novo Testamento não tem dízimo, né? Jesus falou, é verdade, Jesus está falando além do dízimo. Jesus não mandou dizimar, mas ele mandou fazer além. Quer ver uma palavra? Olha só essa palavra aqui de Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Tem gente falando, Jesus nunca falou de dízimo. Ele mandou dar o dízimo e mandou ainda ter misericórdia, praticar a fé e ser justo. Está claro aqui, irmão? Está muito claro? Jesus dizendo, façam o dízimo e façam ainda mais. Porque quando eu faço apenas o dízimo, eu estou sendo hipócrita. Ô, meu irmão, a coisa aqui está muito séria. Jesus, ele veio, irmãos, para nos dar uma nova dinâmica. Jesus não quer nada pela metade, ele quer tudo puro. Na lei, se o homem fosse pego tendo relação sexual com a mulher, ele era apedrejado, ele e a mulher. Se a relação sexual fosse em adultério, né? Se um homem fosse pego adulterando com a mulher, vamos reconfigurar a frase, ele era apedrejado. Só que Jesus agora falou assim, se você olhar para uma mulher e desejar o corpo dela, você já adulterou. Antes tinha que ter
o ato. Agora ele falou assim, não precisa não. É só você pensar. A mulher passa, o homem olha, acha bonito, deseja, elogia. Às vezes nem fala nada, mas dentro de si mesmo ele pensa, né? Coisa boa, né? Bonita. Aquele sentimento, coisa de homem. Já está adulterando, irmão. No Antigo Testamento, se você matasse uma pessoa, você era condenado à morte. Jesus falou assim, basta você desprezar o seu irmão. Basta você desprezar o seu irmão, você já está cometendo crime de morte. Jesus está dizendo aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que acham que dizimar é suficiente. Ele está dizendo, vocês têm que dizimar e têm que fazer ainda mais. Agora imagine como é que está a situação daquele que nem dizimar dizima, né, irmão? Oh, meu Deus. Sabe? Eu apresentei aqui 10 motivos pelos quais nós devemos ser dizimistas fiéis. Sabe por quê? Porque o dízimo demonstra a minha gratidão. Porque eu jamais poderia comprar a minha salvação. Por isso, com gratidão, eu dizimo na casa do Senhor. O dízimo, ele atrai o reino de Deus e a sua justiça na minha vida. Quando eu estou dizimando, eu estou dizendo para o mundo espiritual que o reino de Deus e a sua justiça está em primeiro lugar na minha vida. Quando eu dizimo, eu estou dizendo para o mundo espiritual que os valores espirituais são mais importantes do que os valores materiais. E que eu estou sempre pronto a semear valores espirituais. O dízimo, ele diz que ele me permite dizer para Deus que eu confio nele para suprir todas as minhas necessidades. E quem supre minhas necessidades é o Senhor, não são as minhas forças. Não é o meu trabalho que supre minha necessidade, mas é Deus. Porque eu só estou trabalhando porque Ele permitiu, Ele me deu saúde, Ele abriu portas. O dízimo diz ao Senhor que eu creio que o meu maior tesouro está no céu e vem da parte dEle. Que o meu tesouro está no céu e não na terra. Que o meu coração está no céu e não na terra. Que o meu coração está no tesouro celestial. Agora eu te pergunto, depois de tudo isso, vale a pena roubar a Deus? Ser dizimista é ser fiel, é ser honrado, é abençoar a própria vida, é abençoar as próximas gerações, é abençoar o ministério, abençoar a igreja. Como que eu devo dizimar? Pega o seu rendimento, tire a 10ª parte, 10% daquilo que o Senhor te deu e entregue na mão do seu sacerdote. Vá até a igreja. Eu não vou levar, vou fazer um Pix. Faça um Pix. Você tem 2 opções. Você pode dizimar no CNPJ da igreja e abençoar a igreja, ou você pode dizimar na vida do seu sacerdote e abençoar o ministério dele. E sempre que você dizimar, envie o seu comprovante para que você seja abençoado como Melquisedeque abençoou Abraão. Eu posso dizimar em outro ministério? Pode, desde que você vá para lá. Se você quiser continuar no templo da aliança, você precisa dizimar no templo da aliança. Eu vou dizimar na vida de um outro pastor. Eu posso? Então que ele seja o seu pastor e não eu. Porque, irmão, quando você reconhece uma cobertura espiritual, você dizima nessa cobertura espiritual. Quando você reconhece um pastor como seu pastor, autoridade espiritual na sua vida, você precisa abençoar aquele ministério. Você não vive numa casa e sustenta a outra. É desleal isso. É deslealdade. Porque o dízimo, ele ajuda a sustentar a obra. Irmão, em nome de Jesus,
Nunca pense que o seu dízimo é muito dinheiro. Seu dízimo é 10% do favor de Deus. O favor de Deus pode aumentar, o favor de Deus pode diminuir. E será sempre 10%. Então não permita Satanás entrar no seu coração. Não faça como Ananias e Safira, que venderam uma propriedade e ao invés de dizimar de tudo, eles retiveram uma parte. E a Bíblia diz que eles morreram por causa disso. Isso não foi no Antigo Testamento, está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Será que tem pessoas ainda hoje morrendo porque não estão sendo fiéis? Ah, sim. Existem muitas pessoas morrendo. Não estão morrendo fisicamente, alguns até estão. Eu me lembro de uma história que me chocou muito. Um homem que me contou essa história, ele não era cristão. Ele disse que ele tinha um vizinho, e esse vizinho trabalhava no caminhão, ele era caminhoneiro. E ele sempre chegava lá na porta dele, rindo, com chacota, dizendo assim: olha, a fulana, a esposa dele, estava lá com o envelope cheio de dízimo para levar para a igreja. Eu fui lá, peguei aquele dízimo, fui tomar minha cerveja. Ficar enchendo pastor de dinheiro, vou tomar minha cerveja. Esse homem ia lá na Bíblia da esposa fiel, pegava o dízimo dela, que estava no envelope, e ia para o bar tomar cerveja. E ainda fazia chacota. Esse homem disse para ele, esse moço que me contou, disse para ele: rapaz, não faz isso. Mexe nisso não. Esse negócio de dízimo, ele nem entendia as coisas. Esse negócio de dízimo, de igreja, brinca com isso não. E aí, irmãos, pouco tempo depois, esse homem sofreu um acidente. E a bobina do caminhão, aquela bobina de ferro que estava na carroceria do caminhão, imprensou ele na carroceria. E ele morreu imprensado. Ele ficou ali muitas horas sofrendo, porque a posição que o caminhão ficou era quase impossível resgatá-lo. Levaram muitas horas para poder tirá-lo de lá. E quando conseguiram tirá-lo, ele já estava sem vida. Mas durante todo o tempo do resgate, ele gemia e chorava de dor. Morreu de uma forma trágica. A esposa, viúva, agora temente a Deus, ainda na sua juventude, se casou com um homem bom. E hoje já estão maduros, porém felizes. Porque tem muita gente morrendo por causa do dízimo. Uns estão morrendo fisicamente, outros estão morrendo no casamento, outros estão morrendo financeiramente, outros estão morrendo profissionalmente, outros estão morrendo na sua empresa, outros estão morrendo dentro de casa na sua fidelidade, na sua felicidade, morrendo espiritualmente. Tem muita gente morrendo até hoje, porque estão como Ananias e Safira, estão roubando a Deus. Que Deus te abençoe. Seja fiel ao Senhor. Pega essa palavra como instrução da parte de Deus para a sua prosperidade. Se você chegou até o final desse vídeo, eu gostaria que você fizesse um comentário aqui embaixo. Isso. Aqui embaixo tem os comentários aqui no YouTube, onde você está assistindo esse vídeo. E se você chegou até o final, você vai fazer um comentário. E sabe qual é o comentário? Você vai copiar o versículo que fala sobre o dízimo e vai escrever aqui: eu saberei que você realmente assistiu esse vídeo até o final. Se você fizer o seu comentário do jeito que eu estou pedindo, eu saberei que você assistiu o vídeo até o final. E se você assistiu esse vídeo até o final, que o Senhor te abençoe. Que você seja bendito, a sua casa, a sua família, a sua geração seja bendita na terra pelo Senhor, Deus de Abraão, o possuidor dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.